Olá, bom dia. Eu sou Carlos Xavier, gerente de vendas da Imobiliária Avenida. Quero dar as boas-vindas a todos que aceitaram o nosso convite e estão conosco hoje, nesse dia 30/9, para um evento, uma palestra muito importante. O assunto vai ser de muito importante para todo mundo, tenho certeza. Todos nós vamos aproveitar e o assunto é como economizar dinheiro na sucessão patrimonial, perpetuar o seu legado e evitar conflitos familiares. Isso com o especialista que nós convidamos e está conosco hoje. Bem-vindos a todos. Mais uma vez, muito obrigado e aproveitem bem a palestra. Vou passar a palavra agora ao nosso diretor, o Eduardo Alves Pereira. Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Xavier, tudo bem? Bom dia, pessoal. Uma manhã gostosa hoje aqui na nossa cidade, não está tanto calor, ótimo para fazer um bate-papo aí. Bom, o Xavier já me apresentou, eu sou o Eduardo Alves Pereira, eu sou diretor comercial da Imobiliária Avenida. A nossa empresa atua no ramo imobiliário desde 1975, então há mais de 46 anos aí, na compra, venda, administração de imóveis, desenvolvimento de negócios, enfim. E ao longo desses anos aí a gente vem vendo cada vez mais a necessidade de promover conhecimento aos nossos clientes, aos interessados no mercado imobiliário, né? E é nesse intuito que agora a gente dá início a uma série de eventos aí dedicado a trazer informação, a informar a população interessada no assunto, através dos nossos canais. E dando início nessa proposta, hoje a gente traz aí o Dr. Jossan para tratar de um assunto que é muito comentado dentro da nossa empresa, que gera bastante dúvida, principalmente para aquela pessoa que começa a constituir um patrimônio imobiliário, tem interesse em ser um investidor imobiliário, que é de como gerir o seu patrimônio de uma forma mais segura e eficiente, gerando melhores resultados. E dessa forma, então, eu vou apresentar para vocês o Dr. Jossan Batistucci, ele que é advogado e professor, mestre em Direito Negocial, especializado no Direito Patrimonial e no Planejamento Sucessório. Ele vai trazer para vocês hoje a palestra de como economizar dinheiro na sucessão patrimonial, perpetuar o seu legado e evitar conflitos familiares, onde ele vai tratar de como fazer essa gestão de imóveis aí, então, de forma mais eficiente. Sendo assim, Dr. Jossan, a palavra é tua, uma boa palestra para todos aí. Aqueles que tiverem dúvidas, quiserem deixar uma questão aí no chat, no final da palestra, o Dr. Jossan vai estar abrindo um espaço aí para a gente fazer um bate-papo. Tá legal? Seja bem-vindo, doutor. Olá, bom dia a todos. Em nome do Eduardo Pereira e do Xavier e todos os membros da Imobiliária Avenida, quero cumprimentá-los, assim como todos aqueles que estão nos vendo nesse momento, através do YouTube ou outras plataformas. É uma grande satisfação para mim vir compartilhar esse tema que é tão relevante, que é motivo do dia a dia da dúvida de tantas pessoas e que nós percebemos sim que tanto os herdeiros, assim como aqueles que são os donos dos imóveis, do patrimônio em si, independentemente se é pequeno ou se é grande, todos têm dúvidas e são dúvidas que angustiam, são dúvidas que, de fato, em algum momento da vida, as pessoas se dão conta da finitude, ou seja, de que um dia vão realmente deixar esse plano e, por consequência, como será o amanhã. Então, são temas que nós vamos aqui tratar ao longo dessa palestra, dessa 1 hora, que vai justamente levar aqueles que tiverem interesse a um plano, a um conhecimento diferenciado, por meio do qual eles vão poder resolver muitos problemas de suas vidas, ou pelo menos já ter um norte para que possam avançar nessa evolução. Podem compartilhar, João, pode compartilhar aqui a tela, juntamente com os slides, e a gente vai então já acompanhando, vocês vão me acompanhando. Então, como vocês podem ver, como economizar na sucessão patrimonial, perpetuar o seu legado e evitar conflitos familiares. Ou seja, vamos tratar aqui sobre holding, sobre planejamento sucessório, sobre o mercado imobiliário, da segurança jurídica à maior lucratividade. Então, como a gente pode perceber, podem voltar a tela, deixar até dividida, João, eu na tela e os slides também? Isso, obrigado.
Então, como vocês podem ver, a ideia é permitir com que esses donos do patrimônio tenham segurança jurídica, segurança patrimonial, segurança em relação à sua propriedade. E engane-se quem acha que estar com o seu nome na propriedade, lá no cartório de imóveis, traz uma segurança jurídica. Na verdade, traz uma exposição. Né? E a gente vai tratar disso também daqui a pouco. E, além disso, como ter uma maior lucratividade. No finalzinho da palestra, a gente vai ver 2 slides que vão mostrar para vocês como que é financeiramente muito mais viável ter o patrimônio num CNPJ, dentro de uma holding. Seja para você administrar esse patrimônio em vida, ou seja, sobre os tributos decorrentes da venda do imóvel, ou tributos sobre a locação, por exemplo, assim como a questão num eventual inventário. São números impressionantes. Tá? Vamos avançando aqui, então. Então, como vocês podem verificar, então nós vamos ver esses temas e como bônus, como fazer a gestão dos imóveis de uma forma mais eficiente. E aí, a primeira pergunta que tenho é essa. Há motivos para pensar e fazer o planejamento sucessório? A resposta está nesse quadrado aí, retângulo azul. Conheça seu cônjuge no divórcio, conheça seus irmãos no inventário e conheça seus filhos na velhice. Sim, né? Isso acontece, infelizmente. Nesses quase 20 anos de advocacia, nós temos visto semanalmente famílias exatamente com esses problemas. No momento do divórcio, onde vão haver brigas, né? Os irmãos no momento do inventário. Ontem mesmo atendi uma família riquíssima, 10 irmãos, e eles não se falam, brigas generalizadas. Briga literalmente. Tá? Então, assim, problemas significativos. Isso, gente, é algo que pode acontecer com quem tem pouco patrimônio ou com quem tem muito. Tem gente que briga por um pé de alface e tem gente que briga por uma fazenda. Então, são situações de que dar a oportunidade, o pai e a mãe, ou mesmo os herdeiros, deixar esse risco na mesa, deixar uma situação dessa, não é nada inteligente. Por esse motivo, então, que a gente observa que é melhor agir já, é melhor agir quanto é menor, inclusive, e a gente depois vai até também abordar sobre essa situação. E vejam, mesmo antes de eu ser advogado, então mais de 20 anos já, sempre ouvi essas histórias de que o inventário é um problema, o inventário é caro, o inventário é moroso, o inventário é custoso. Depois, ao longo da advocacia, igualmente também, a gente se depara com essas situações. As pessoas reclamando do inventário, né? As pessoas reclamando de que é caro, ou seja, vai gastar muito com imposto. O imposto no Brasil pode chegar a 8%, por enquanto. Está uma tendência para aumentar a 20%. Ele é moroso, né? Os inventários costumam durar 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos. A média no Brasil é de 10 anos. Imagine só, 10 anos da sua vida envolvido numa briga, numa discussão, em processos, recursos. Isso tira a paz, tira o sono das pessoas. E, além disso, é muito dolorido o inventário, né? Não apenas pelo falecimento daquele ente querido, mas porque ele traz angústia, traz briga entre aqueles que não deveriam brigar. Lá na Bíblia tem uma passagem, né, que diz quão bom e amável os irmãos viverem unidos, né? Ou honrar pai e mãe, por exemplo. Mas não é isso que a gente vê, na maioria das vezes, quando estamos diante de um inventário. Por conta desse contexto, nunca eu me conformei com uma situação dessa de problema. Mesmo que uma vez eu tenha até ouvido de um amigo, já com cerca de 70 anos, ele perguntou, olha, o inventário é muito bom para advogado, não é? Eu falei, não é. Inventário, processos, problemas que se arrastam, não é bom. O bom é dar solução, o bom é resolver, o bom é com que todos fiquem felizes. Então, por essa razão, há muitos anos eu decidi efetivamente mergulhar de cabeça nesse assunto, justamente para trazer as soluções que a gente vê que as pessoas, infelizmente, acabam não conhecendo. E ao não conhecer, não resolvem e deixam efetivamente com que o problema um dia aconteça e que é inevitável. Então, a partir desse contexto, né, a gente vai verificar algumas situações introdutórias importantes, esse recorte, né, ou seja, esta linha que é fundamental. O planejamento ou a holding é para você? Essa é uma outra pergunta que deve ser feita. E aí, por qual meio? Pela via civil ou pela via empresarial? O planejamento sucessório e a holding é para todas as pessoas.
absolutamente todas aquelas que amam seus herdeiros, que amam seus filhos, todas aquelas pessoas que querem olhar de uma maneira inteligente e sábia para os seus bens e decidir efetivamente sair de um cenário de problema e ir para um cenário de estabilidade, de segurança jurídica, de menos risco desse patrimônio, menos exposição a dívidas e outros problemas, há uma situação de maior eficiência tributária, e eu vou te mostrar isso hoje, como lidar e como fazer. Depois a pergunta ali, pela via civil ou pela via empresarial? O que é a via civil, meus amigos e amigas? A via civil nada mais é do que aquela clássica situação de doar e reservar o usufruto pela via civil, algo simples que nem precisa de advogado, nem de contador, nem de ninguém. Você vai a um tabelionato, chega lá e diz, olha, eu tenho aqui meu imóvel X ou Y, quero doar a fulano e fulana, né, os filhos em geral, e quero reservar o usufruto para mim. É uma via simples. Só tem um grande problema. A partir do momento que você doa, independentemente se seus filhos são menores ou se são maiores, os beneficiários, os chamados donatários, isso não é mais seu. E você vai precisar pedir bênção, então, para o Ministério Público e para o Judiciário, se eles forem menores de idade, ou então para os seus próprios filhos, aqueles que receberam os bens, se você quiser vender esses bens, por exemplo. Ou seja, você passa a ter o uso e o fruto, que são dois dos direitos de proprietário, mas você não tem o direito de alienar, que é o direito de dispor. Então, pela via civil, funciona muito bem, e muitas vezes, inclusive, recomendamos por esse caminho, principalmente quando a pessoa está numa situação terminal de vida. Isso aconteceu há 2 anos, por exemplo, com um amigo que também tinha na casa de 70 anos e que estava com um câncer terminal. 4 filhos em cenários distintos, cada qual com um momento de vida, com uma profissão, morando em cidades distintas, e para eles não fazia sentido ter um patrimônio todo dentro de uma única via empresarial, que seria a holding. Agora, na via empresarial é onde nós temos as melhores soluções, porque tudo isso que eu mencionei para você de segurança, controle do patrimônio, controle da empresa completa para poder vender, comprar bens, locar, controle financeiro completo da gestão, controle sobre as cotas, é exatamente do pai e da mãe, do fundador e fundadora, ou patriarca e matriarca, mesmo que essa empresa esteja em nome dos filhos. Então, de fato, pela via empresarial, que é pela via, a via da holding familiar ou holding patrimonial, é onde vamos ter os melhores cenários. Olhem só o testamento do vovô, né? Meu querido neto, não é muito, mas o que deixo para você é suficiente para comer o resto da vida, que é um garfo, óbvio. Mas o fato é que não é isso que se busca. Porém, amigos e amigas, qual o contexto que as pessoas e as famílias aceitam ser submetidas? É exatamente isso daí. Elas aceitam e acabam, por ausência da tomada de uma decisão efetiva, por ausência das informações e pela ausência da busca pelas soluções, elas acabam caindo nesse tipo de situação, nesse cenário, que é quando deixam o seu patrimônio no seu próprio nome, exposto, portanto, a situações, e observem nesse momento que eu quero destacar que ninguém é obrigado a deixar o patrimônio em seu próprio nome. Então, você não ter o patrimônio em seu nome não é um ato ilegal. Absolutamente tudo que estamos tratando aqui hoje está permitido na legislação, é um ato lícito, tanto é assim que as famílias com as maiores informações, as melhores informações, com bens, as famílias mais ricas, elas efetivamente buscam esse caminho. Mas esse caminho não é só para quem tem 100, 200, 300 milhões de reais, ou tem 50 ou 100 imóveis, mas também para cada um, independentemente da quantidade, né, do número de bens ou do valor de cada bem. Então, para que correr esse risco de deixar para o neto simplesmente um garfo para ele poder comer a vida inteira? Não, é possível deixar patrimônio, é possível deixar fazer riqueza, é possível, de fato, ter harmonia, estabilidade e reduzir os riscos de briga entre esses familiares. Vamos, então, ver um pouquinho desses caminhos, né? E aí o que a gente vai chegar exatamente é os problemas do não planejamento sucessório, um pouco daqueles que eu, inclusive, já comentei, eu vou meramente ler para vocês. Acomodação dos herdeiros às parcelas do patrimônio. Quem vai ficar com o quê? Quem vai cuidar disso? Quem vai fazer essa gestão? Possível indefinição sobre a administração das empresas do patrimônio. Semana passada eu conversei com uma outra família e esse era um problema que a gente já está preocupado, ou seja, a hora que chegar um falecimento do fundador ou da fundadora, do pai ou da mãe, quem vai cuidar?
Eles vão entrar numa briga indefinida. Vejam, quando há briga, quando os caciques estão brigando, né, os índios que estão ali embaixo não têm controle, não têm um rumo para seguir. E isso coloca o patrimônio em exposição, em risco. Ninguém consegue mais ter um norte. Há uma chance significativa dos herdeiros, ou seja, de quem recebe esse patrimônio, que pode ser você ou pode ser os seus herdeiros, seus filhos, simplesmente chegar a ter dificuldades. Já ouvi, ontem, inclusive, me reunindo com uma família, ouvi que quando o pai faleceu, a viúva, um patrimônio riquíssimo, de mais de 150 milhões de reais, isso há 10 anos. A viúva passou necessidades, né? Então, é algo, assim, insano. Porém, se nada for feito, isso pode acontecer e a probabilidade é grande. Surgimento de possíveis conflitos familiares. Então, a gente passa a ter, por exemplo, gente que vai brigar pelo valor sentimental daquela propriedade. Gente que vai brigar pelo valor daquela propriedade. Não vale 10, vale 15. Ou que vai querer ficar com a propriedade, outros querem vender. Risco à fragmentação dos bens. Você tem uma fazenda dividida em 4 ou 5 filhos, por exemplo, pode virar sítios, né? E aí o poder de barganha, o poder de negociação com os fornecedores, com os bancos, diminui, né? Ou mesmo tem imóveis, e aí um imóvel é mais valioso do que o outro, e às vezes tem que dispor desse patrimônio para poder pagar aquele herdeiro que é retirante, aquele que não quer ficar mais nesse contexto. E, por fim, a perda do controle patrimonial e sobre as empresas, que é possível de ocorrer. O juiz pode, muitas vezes, inclusive, nomear um inventariante, que é uma pessoa externa à sua família, externa ao patrimônio, externa à empresa, e que vai buscar conduzir, porém, é alguém que não é do domínio de vocês. Então, para que não ocorra esse tipo de situação, é necessário pensar desde já, desde ontem, desde antes de ontem, desde antes de ter o patrimônio. Vantagens da correta gestão patrimonial. Então, vejam, a minimização de riscos empresariais, divergência entre sócios, falecimento, nada disso, queridos amigos e queridas amigas, vai ocorrer se for efetivamente construído um contrato social dentro da holding, se for efetivamente alinhado o discurso num acordo de cotistas ou num conselho de administração, ou seja, o que nós queremos para os próximos 5, 10, 15, 20, 50 anos? Já vai estar escrito exatamente a regra, a fórmula que deve ser seguida. As pessoas vão poder, evidentemente, discutir e entrar na justiça, porque é um direito constitucional, direito de ação. Porém, as regras do jogo já estão lá estabelecidas. E para mudar essas regras, muitas vezes se coloca um quórum mais significativo. Por quê? Porque não pode ficar uma empresa, um patrimônio sujeito a intempéries, sujeito esse patrimônio ao hormônio de cada qual dos herdeiros ou à vontade deles. Amanheceu nublado, não gostaram, vão lá e vão discutir, né? Ou porque alguém está mais rico ou menos rico do que o outro, e isso não faz sentido. Então, esse é um problema que não vai ocorrer em caso de falecimento, em caso de divergência, saída dos sócios, redução das áreas, ou seja, redução dos riscos patrimoniais, com a exclusão ou saída de sócios, penhora de cotas. O seu patrimônio está sujeito, a sua empresa está sujeito a ter parte do patrimônio penhorado para pagar dívidas do seu sócio, por exemplo. Vai penhorar as cotas e depois vai ter que liquidar essas cotas, e aí parte do patrimônio da empresa, de repente, pode sair. Problemas com familiares por afinidade, o genro, a nora, ou então, um dia, se eventualmente o filho ou a filha falecer, aquele que era genro ou nora vai se casar com uma outra pessoa, alguém completamente distante desse núcleo familiar, mas que vai começar, eventualmente, a intervir, né, e influenciar no patrimônio e na própria gestão dos bens. A desburocratização na transferência dos bens. Não precisa assinatura de cônjuge. Vai seguir a regra daquilo que estiver no contrato social. E, muitas vezes, o único administrador pode decidir. Isso é um caso concreto. Uma vez, um cliente, a esposa estava na Itália, acompanhando lá o filho que fazia intercâmbio, e o marido estava aqui, e o bem já estava em venda há muito tempo. Não é que o marido quis vender, não é isso. Mas o bem já estava em venda. E apareceu a oportunidade de venda exatamente quando ela estava lá. Tiveram que aguardar ela retornar, mas poderia ter perdido o negócio, por exemplo. Pacificação em caso de sucessão familiar em vida ou em virtude de óbito, e maior anonimato aos titulares. Ninguém precisa saber quem é dono do quê. Porém, se alguém descobre, né, e busca por bens, pelo nome ou pelo CPF, vai descobrir o que se tem. E não é interessante. Então, os bens são colocados dentro de uma empresa
e essa empresa tem um nome, muitas vezes, não relacionado àquela própria família e dá um maior anonimato a esses bens. Agora, então, a gente tem que se perguntar, eu já falei sobre holding, mas o que é holding, né? Além disso, se ela é uma SA, uma sociedade anônima ou uma empresa limitada, né? E o que é uma holding familiar ou patrimonial? Vejam, o que é holding? Holding vem do verbo do inglês to hold, que é segurar. E essa é a ideia que se tinha quando era uma empresa dominando outras. Então, dentro do guarda-chuva, dentro do espectro patrimonial daquela determinada pessoa ou empresa, pessoa física ou jurídica, portanto, nós tínhamos, então, um conjunto de bens ou um conjunto de empresas. E dentro desse cenário, nós passamos a ter o que, amigos e amigas? A possibilidade e a dúvida que se tem de chegar e discutir. Estamos para utilizar por meio de uma SA, uma sociedade anônima ou uma limitada? Pelos dois caminhos é possível. Pelos dois caminhos se pode, por exemplo, vir a pessoa e optar, né, por ter essa empresa. Tem outros formatos de empresa também, como comandita simples, comandita por ações, empresário individual. Porém, é na SA ou na limitada onde encontram as melhores soluções diante daquilo que dispõe a legislação. De preferência para a limitada, porque ela é mais simples, ela é menos burocrática e o contrato social vai reger de uma maneira mais significativa para os herdeiros e sucessores. Em relação a essa empresa patrimonial familiar, a holding, né, familiar ou patrimonial, tenho certeza que todos vocês, ou a maioria, já ouviu essa frase. Pai rico, filho nobre e neto pobre, né? Isto acontece demais. Porém, por meio de uma holding, se propicia à família mais segurança, conforto e tranquilidade para tratar deste patrimônio. Então, ninguém quer. Lembra daquilo que eu falei do garfo há pouco, né? Deixe para você o meu garfo e tal. Está conectado exatamente com esta frase. Ou seja, nós passamos a ter uma situação onde o pai e a mãe trabalham de lua a lua, eu costumo dizer, né? Começa a trabalhar antes do sol nascer, trabalha até altas horas da noite, os filhos vão usufruir de todo esse esforço, de toda a riqueza que foi construída, mas muitas vezes os netos, em razão dos filhos não terem se integrado àquela atividade patrimonial ou empresarial, os netos vão sofrer. Porém, por meio de uma holding, é possível introduzir esses filhos na gestão, introduzir esses filhos no controle desse patrimônio, no aprendizado e, por conseguinte, dar estabilidade e dar oportunidades para que eles possam continuar esse patrimônio e fazer crescer. Esse é o objetivo, não é passar necessidade. Porém, se nada for feito, as pessoas efetivamente vão estar com esse patrimônio sujeito aos problemas, o que não pode acontecer. E a decisão é sua, como herdeiro, de não querer sofrer essas consequências, ou como dono do patrimônio, de não querer que os seus filhos, os seus amados, possam efetivamente se sujeitar a esse tipo de risco. Mas vamos adiante, que tem muita informação aqui relevante. Vejam, uma outra situação que a gente vai encontrar é esta. Tá, mas o patriarca, matriarca, o fundador, fundadora, aqueles que trabalham de lua a lua, eles vão efetivamente doar ou passar isso tudo para os seus filhos? E como que fica a vida deles? Como que eles têm, o que eles têm de segurança, de proteção em relação aos bens, em relação aos próprios filhos, ou aos parentes por afinidade, ou aqueles que um dia vão estar unidos a esses hoje parentes por afinidade? Então vejam, o controle total sobre as cotas, os bens e as finanças. A partir do momento que esse patrimônio efetivamente ele está dentro de uma empresa, dentro de uma holding, é você que vai ter o controle total sobre as cotas, por meio de algumas ferramentas, alguns instrumentos jurídicos que a gente vai construindo na linha do tempo, seja por meio do usufruto de cotas, por meio do conselho de administração, por meio de um acordo de cotistas, ou acordo de sócios ou acionistas, enfim, ferramentas que vão dar exatamente como você tem hoje o controle sobre os seus bens, você vai ter nesta empresa. Mesmo que ela venha no futuro a ter muito mais bens. Ah, mas hoje eu tenho só 1 ou 2 bens, por exemplo. Não há problema, quanto antes fizer, melhor. O patrimônio tem que crescer dentro da holding já. Quanto melhor isso for feito, menor vai ser o impacto financeiro que vai ter num inventário, numa situação específica, por exemplo, do futuro. Então, se hoje tem o patrimônio de um imóvel, ótimo, parabéns, você tem um imóvel, mas que você tenha 10.
Agora, quando eu digo você ter, na verdade, é você ter o controle desses bens, e não necessariamente você ter eles no seu CPF, né? Certa vez eu perguntei para um cliente, eu falei, ele tem vários imóveis, ele falou, não, mas eu já fiz esse negócio de holding e tal, isso aí já está tudo certo e tal. Eu falei, tá, ok, perfeito. Me diz uma coisa, onde estão os bens? Não, eu tirei tudo do CPF e pus numa empresa. Eu falei, ok, a gente já tem meio caminho andado. A empresa está em nome de quem? A empresa está em meu nome. Eu falei, parabéns, então nada foi feito, né? Se a empresa está em seu nome, é a mesma coisa do patrimônio estar em seu nome. Um dia que vier a falecer, as cotas dessa empresa e, portanto, todos os bens vão entrar em inventário, né? A gente não vai colocar o imóvel X, YZ, mas vai colocar o quê? As cotas da empresa, que vão ser avaliadas pelo patrimônio líquido, que é o PL da empresa, que o fiscal da Receita, o auditor da Receita Estadual, vai pedir o balanço e vai estar lá exatamente o valor de todo o patrimônio. Então, isso não é útil, não é interessante deixar com que aconteça uma situação dessa. Então, que cresça o patrimônio sim, mas já dentro de um planejamento sucessório feito. E tem até outro caso, isso já faz cerca de 5, 6 anos que atendi um cliente, e ele, cumprindo ordens, porque o cliente não tinha informação, ele nem era cliente à época, né? Mas à época ele não tinha informação, mas orientado pelo advogado, pelo contador e pelo servidor do tabelionato, né? E orientaram ele a tirar os 37 imóveis que ele tinha e colocar dentro da empresa. Uma empresa com problemas fiscais e tributários imensos, com um passivo imenso, mas foi colocado tudo lá. Né? Aí, quando me conheceu, eu falei, para tudo que você está fazendo, ele não tinha concluído, tinha feito a alteração societária já, eu falei, para tudo, vamos voltar, vamos desfazer essa situação, porque você está correndo um risco imenso. Não deu outra. Poucos anos depois, 1, 2 anos depois, ele sofreu uma autuação da Receita Federal de 4 a 5 milhões. O patrimônio era muito maior, mas imagina tudo isso ficar bloqueado, todo o patrimônio dele ficar travado, os filhos passarem, por exemplo, necessidades. Não há por que deixar uma situação dessa acontecer. Um outro item, né, uma outra prática, o poder político, ou seja, o poder de votar e ser votado, reservado a si, e em caso de inaptidão ou óbito, a prevalência de um ou outro sócio. Por quê? Porque o pai e a mãe podem escolher, na ausência deles, quem vai ser o administrador. Benefícios econômicos e financeiros, a gente vai ver também daqui a pouco, ao final da palestra. E o contrato social, ele é a regra do jogo. Ele tem efeito contra terceiros, inclusive o judiciário, se for confeccionado dentro da lei. Observe, gente, isso é muito significativo. Tem um dispositivo, um artigo do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, no qual está dito assim, se um sócio quiser sair, se alguém precisar liquidar essas cotas, ou seja, vender as cotas para pagar credores, para pagar cônjuge, para pagar herdeiros, se nada estiver dito no contrato social, vai ser pago em 90 dias. O que são 90 dias para uma empresa que às vezes tem que pagar 2, 3, 4, 5 milhões ou muito mais? É absolutamente impraticável. Não há fluxo de caixa que sustente uma situação dessa. Não há tempo hábil, muitas vezes, para conseguir um bom financiamento bancário e fazer um pagamento. Você não tem margem de negociação, margem de tratativas para você efetivamente ir lá e negociar com esse credor. Agora imagine se, ao invés de deixar essa regra, 90 dias, você colocasse 120. Não, professor, desculpe, estou acostumado muitas vezes, né, quando a gente vai dar aula. Não, doutor, ou não, Jossan, simplesmente, eu até prefiro assim, sem nada de doutor. Não, Jossan, mas de 90 para 120 dias não é nada. É assim, mas eu não falei 120 dias. São 120 parcelas, 10 anos. Parece muito? Não. Por quê? Porque assim está permitido na legislação. E você pode escolher. Que tal você chegar para o seu credor e dizer, eu vou pagar em 10 anos. Mas eu tenho uma outra opção. Eu pago à vista com um deságio de 80%, por exemplo. Ou eu pago parcelado aqui em 3 meses, ou, perdão, em 3 anos. Ou pago de uma situação ou de outra. Com certeza, o poder de negociação está na mão de quem age, o poder de negociação está na mão de quem é informado e quem toma atitude efetivamente. Mas vamos avante. A gente vai chegar, então, em algumas cláusulas especiais que são fundamentais para que todo o conjunto do planejamento sucessório funcione, para que essa segurança patrimonial que eu tenho falado para vocês, ela, de fato, seja útil. A primeira delas é isso, a proteção contra penhoras.
Esta é a tal cláusula da impenhorabilidade. Ou seja, quando você não é mais dono desse patrimônio, a pergunta é, quem vai ser dono das cotas dessa empresa? Dentro de um planejamento, são os seus filhos. Isso eu já começo até a revelar para vocês aqui algumas soluções muito importantes. Lembra que eu acabei de falar que eu perguntei ao cliente já de 15 anos, viu? Ele tinha feito o planejamento, entre aspas, sucessório, e todo o patrimônio estava dentro da empresa, mas a empresa está no CPF dele. Isso não faz sentido. Então, já é uma grande informação para vocês, é que ninguém precisa ser dono de nada para ter o controle absoluto. Então, a partir desse momento, quando se faz a transferência dessas cotas da maneira correta, tem que ser feita, não é qualquer transferência, tá? Para os seus filhos, é necessário ter uma cláusula de impenhorabilidade. Por quê? Porque senão ele pode ter um dia problema, ele pode estar dirigindo um carro e bater num caminhão, num ônibus e dar um prejuízo gigantesco. Ele pode falir uma empresa e deixar uma dívida trabalhista milionária, por exemplo, cometer um crime ambiental por meio da empresa ou qualquer outra situação, e aí essas cotas e, portanto, todo o patrimônio estaria sujeito a esse tipo de risco. Não, absolutamente isso não vai acontecer se for feito da maneira correta, com a cláusula de impenhorabilidade. Assim como a proteção contra cônjuges e outros, em caso de divórcio ou em caso de falecimento. Ou seja, não o cônjuge seu, tá? Mas o cônjuge do seu filho. É alguém que hoje está no núcleo familiar, mas que talvez um dia deixe de estar, por razão de um divórcio, por exemplo. Agora, imagine se o seu filho ou sua filha casar na comunhão universal de bens, está apaixonadíssimo, comunhão universal de bens. Aí, um ano depois, vem a se divorciar. Eu já vi um caso assim. Metade desse patrimônio é dessa pessoa. Para que você, que trabalhou tanto, deixar o patrimônio da sua família correr um risco tão grande? Não. A cláusula da incomunicabilidade é o que tem que ser posto. A proteção do herdeiro contra ele próprio, se ele quiser vender as cotas. Parece estranho, né? Mas os filhos também brigam com os pais. Lembra? Honrar pai e mãe? Nem sempre isso acontece. Né? E aí, um belo dia, ele chega lá, não, eu não quero mais isso, quero vender tudo, né? Quero ir morar para a Califórnia, ou na Flórida, ou na Europa, ou quero simplesmente ir para o sítio, morar em qualquer lugar, e quero vender. Tem uma cláusula que é inalienabilidade, e vai impedir que ele possa vender. As regras estão fechadas. O patrimônio, lembra que eu mencionei, continua absolutamente na mão, o controle total. Vamos avante, que tem muitas outras situações interessantes aqui também. Vejam, e aí vocês podem perguntar, mas e se tiver filhos menores? Nenhum problema. Por meio de uma situação numa holding, pela via empresarial, portanto, e não pela via civil, que eu comentei lá no início, não há nenhum problema, amigos e amigas. A gente passa a ter uma solução completa. Uma vez a empresa estando em nome de filhos menores, é a empresa que está em nome, não o patrimônio desta empresa. Consequentemente, o pai e a mãe, se tudo for feito corretamente, e observe, não é ir lá e criar um CNPJ. Isso daí qualquer pessoa vai fazer. Tá? Não é ir lá e criar uma holding. Não é isso. Isso aí, acredito que qualquer um vai conseguir fazer. A questão é estruturar um planejamento sucessório, costurar absolutamente e amarrar as pessoas de uma maneira que se dê estabilidade, segurança jurídica e fique tudo protegido contra alias. Ah, mas tem uma garantia 100% que não vai ter problema? Não, isso não tem como ocorrer, né? Mas a gente consegue construir caminhos, eu digo a gente, quem conhece, quem faz, ou seja, isso está disponível na legislação, né? Mas poucos sabem. Então, é possível costurar de uma maneira com que fique amarrado e a estabilidade ocorra. Então, e se algum dos filhos for menor, nenhum problema, não vai precisar pedir autorização do juiz, nem nada para vender patrimônio, inclusive para desfazer a empresa. E se alguns dos herdeiros falecer primeiro? Aí, essa é uma ótima pergunta. Por quê? Eu não sei se vocês já ouviram falar do golpe do baú, né? Com certeza. Muita gente acha que não é verdade, acha que é só por amor, né? Que alguém fica super encantado e faz um testamento. Alguém de muita idade, né? Ou alguém até novo, mas enfim, que se casa com uma outra pessoa e essa pessoa é meramente interesseira. Vejam, não é só por amor, não, que vai deixar um testamento, não precisa nem ter amor, basta estar casado, né? Basta estar casado, e isso é o suficiente para causar todo o problema. O cônjuge é herdeiro. Tem algumas exceções, mas são bem exceções. Regra geral, por exemplo, quem é casado na comunhão parcial de bens é herdeiro do marido. Consequentemente, se a pessoa, esse marido ou a esposa, enfim, quem falecer,
o outro vai receber um patrimônio. Mas há uma cláusula específica que a gente coloca, que é a cláusula da reversão. Essa cláusula, ela vai fazer com que, uma vez tendo doado, se houver o falecimento do donatário, ou seja, o herdeiro que foi beneficiado, mesmo que ele tenha filhos, essa doação volta para você. Portanto, volta ao seu controle e, efetivamente, a possibilidade de você gerir o seu patrimônio e não deixar que ele fique exposto a terceiros. A proteção contra a entrada de outras pessoas, de terceiros, salvo unanimidade dos sócios. Tem uma cláusula específica dentro do contrato social da holding, dentro do acordo de cotistas, que vai se colocar que ninguém pisa na empresa, ninguém chega a uma reunião e bate a mesa, né, brigando com os demais sócios. Por quê? Porque tem uma cláusula que proíbe isso. Né? Isso é fundamental para dar estabilidade e deixar a sua família no controle dos seus bens e não exposto a terceiros. A proteção, aliás, essa já foi, por fim, o item 8, prazos de pagamento em caso de liquidação, que é o que eu comentei com vocês agora, regra geral 90 dias, porém nós podemos colocar 24 meses, 36 meses, 60 meses, 120 meses. Eu já fiz contratos sociais com todas essas regras. Então a gente coloca, por exemplo, para credores, 120 meses, para herdeiros, 24 meses, para cônjuge, 24 ou 36 meses. Por quê? Porque as pessoas precisam também sobreviver, tem regras ali na transição e tudo mais. Então, amigos e amigas, a gente pode verificar que dentro de uma construção de um planejamento sucessório, dentro da construção de uma holding, nós temos uma organização que permite com que haja estabilidade e segurança patrimonial e haja o menor custo em cima disso tudo. Falar em custo, olhem só esse slide, o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. A doação de cotas da sociedade empresária, ela efetivamente, se é uma doação, vai ter que pagar o ITCMD. Porém, qual é a base de cálculo? Ou seja, sobre qual montante é que vai estar sujeito a esse patrimônio? Se você deixar simplesmente as coisas acontecerem no inventário, a base de cálculo vai ser muito maior. Se corre um risco de, efetivamente, vir, por exemplo, e ser tributado numa quantia muito maior. Nós já vimos casos em que um patrimônio valioso foi transferido para uma holding por um valor, que era o valor declarado no imposto de renda, ninguém é obrigado a transferir por um valor maior, e a Receita Estadual aceitou por esse valor, um valor bem abaixo do que era o valor comercial, por exemplo. E essa é uma situação de extremo ganho. Isso aqui já responde uma das perguntas, né, que eu comentei lá no início. Como economizar no inventário? A partir do momento que não há inventário, você já economizou. A partir do momento que você transferiu o patrimônio por uma quantia, por um valor muito menor do que ele efetivamente vale, mesmo que seja abaixo do valor venal, você já economizou. E isso não é nada ilegal. Você vai transferir pelo valor que está declarado no imposto de renda. Simples assim. Sem contar, pessoal, que você transfere, lembra que eu falei há pouco, quanto menor o patrimônio, melhor. O que vai crescer? O patrimônio da holding, patrimônio que já é dos herdeiros, mas você tem o controle pleno. Se você transfere hoje e você tem 1, 2, 3, 10 imóveis, 20, 30, não importa, imagine quantos bens você vai ter quando vier a falecer. Se espera que tenha muito mais. Você vai aumentar o valor da base de cálculo, você vai aumentar o valor do inventário, você vai pagar muito mais impostos. Isso é insano. A gente comenta que é necessário sair dessa matrix, sair dessa rotina, desses hábitos, costumes que todos temos, de não fazer nada, e deixar com que simplesmente a morte ocorra, e esse é um fato inevitável. E um dia os herdeiros vão lá e vão ficar num caos, vão pagar muito mais. Ninguém precisa fazer nada para aumentar o valor do patrimônio. Isso é verdade, basta ter um imóvel. O valor dos imóveis somente sobe, ele pode até não valorizar tanto quanto outros imóveis, mas ele somente sobe, raramente ele vai decair. Então, o patrimônio já vai aumentar naturalmente. Ele vai aumentar pelo valor de mercado, ele vai aumentar porque você trabalha, e com isso o Estado, que é o credor do ITCMD, ele fica só de olho, só esperando um dia que ele vai olhar para você e dizer, quero, no Paraná, São Paulo e outros estados, quero meus 4%. Ou igual Rio de Janeiro, ou Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, por exemplo, quero meus 5%, 6%, 7%. Então, isso de fato é insano, não faz qualquer sentido, e, portanto, fazer uma transferência reduzindo a base de cálculo desses tributos é fundamental e é algo lícito para que você possa, então, economizar e seus herdeiros também no inventário. Então, além de pagar menos impostos de uma maneira lícita, não vai precisar gastar com fórum, não vai precisar com a justiça, não vai precisar gastar com advogado,
Simplesmente porque não tem mais inventário, né? É algo simples. A gente vai pegar, é a solução a curtíssimo prazo, que é o que está no último item deste slide. A gente vai pegar e simplesmente vai pegar a certidão de óbito e averbar na junta comercial, vai gastar coisa de R$500 e acabou, não tem mais inventário. Então, um inventário com uma média de 10, 12 anos para acabar, se resolve em 15 dias ou menos numa alteração societária da empresa, da holding. E precisa fazer escritura pública para transferir esses imóveis? Não, não precisa. A própria lei que rege, a Lei 8934, que rege a junta comercial, ela expressamente já diz que o próprio ato societário substitui a escritura pública e é levado a registro no cartório de imóveis. Economia, portanto. Vamos lá, avante. Aspectos tributários na aquisição e venda desses imóveis. Veja, imposto de renda sobre o ganho de capital versus a venda de imóvel no CNPJ. Esse é um outro ganho muito significativo, observem, na maioria das vezes. E essa é uma exceção muito importante. Por quê? O imposto de renda sobre o lucro imobiliário ou o imposto de renda sobre o ganho de capital, ele é de 15% ou de 22,5% sobre o patrimônio. Vai depender do tamanho desse ganho, tá? Porém, na linha do tempo, quanto mais antigo esse bem estiver no seu CPF, o que vai acontecer? Vai havendo, então, alguns abatimentos, algumas microisenções. Por isso que eu disse, na maioria das vezes. Versus a venda do imóvel no CNPJ. Na pessoa física, de 15% a 22,5% do lucro que a pessoa teve na venda, né, com os abatimentos. Na pessoa jurídica, 5,93% do valor da venda. Então, cruzando essas informações, e isso é fundamental que o contador e o advogado façam, antes de decidir vender, independentemente se esse bem está no CNPJ ou está no CPF, a venda é mais barata por onde? E aí, fazendo esse cruzamento de dados, é possível, então, efetivamente, você olhar e ver como economizar. Você pode sair, muitas vezes, de um custo aí de 100, 150, 200 mil reais, a depender do valor do patrimônio, a depender do ganho imobiliário que teve, e cair para 30, 40, 50 mil reais, numa situação simples, permitida na lei. Então, vejam, se a lei permite, por que gastar mais com impostos? Não faz sentido. Uma oportunidade aos corretores de imóveis, aqui, então, também falando para todos que nos assistem, eu sei que tem diversos corretores de imóveis que nos assistem nesse momento. Vejam, como tratar os clientes investidores. O cliente investidor, e aí serve para você, que é cliente investidor também, ele quer ter a menor despesa, o maior lucro, e, por consequência, mais investimentos são feitos. A estabilidade, né? Então, vejam, que interessante que é. Imagine que você tem um relacionamento antigo já, igual a imobiliária, né? Avenida aqui, desde 1975, então já 46 anos. Imagina que tem um relacionamento antigo com o patriarca e a matriarca. Mas como que é o relacionamento com os herdeiros? São eles que vão efetivamente, meus amigos e minhas amigas, decidir em que imobiliária vai ficar, decidir quem vai ser o corretor de imóveis. São eles que vão efetivamente controlar esse patrimônio depois. E não há melhor caminho do que ter uma continuidade. Não há melhor caminho do que ter uma estabilidade, uma segurança. Imagine o juiz chegar ali para você uma ordem dizendo que aquele patrimônio vai ser colocado à venda, porque um juiz, por exemplo, determinou a venda de algum desses bens para pagar o ITCMD, caríssimo, por exemplo. Né? Aí você perde o patrimônio, você perde aquela locação que você administrava mensalmente. Então, não faz sentido. Então, você corre o risco de perder corretor de imóvel, imobiliário, você corre o risco de perder cliente, de perder bens que você cuida e administra. Você corre o risco de, não levando as melhores informações, por isso que eu escrevi ali, ir além do meramente vender algo ou alugar algo. É levar inteligência e sabedoria para que esse investidor tenha uma maior rentabilidade ao final do mês. Por que maior rentabilidade? A gente vai ver daqui a pouquinho no próximo slide. Mas basicamente é porque o imposto sobre os aluguéis na pessoa física pode chegar a 27,5% e numa pessoa jurídica 11,33%. Eu já vi pessoas físicas que pagavam, que recebiam por mês 20, 30, 40 mil reais e muito mais, inclusive, de aluguel, na pessoa física, pagando por mês caríssimo ou sonegando. É uma situação inadmissível, ilegal, né, criminosa. E por que está fazendo isso? Porque é muito caro o imposto. Mas que tal reduzir de 27,5% para 11,33%? Você declara, você tem o caixa, você faz o patrimônio da empresa crescer, você tem maior lucratividade. Consequentemente, você compra mais bens, compra mais imóveis,
dentro de uma empresa empresa que já é dos filhos. Lembrem, economizar nos impostos, ter eficiência na gestão patrimonial e por fim, né, tendo então, evitando brigas familiares. Tudo dentro de uma harmonia, dentro de uma linha efetivamente jurídica, legal, permitida, lícita. Vamos avante? Peço desculpas até se eu estiver falando muito rápido, tá? Essa palestra, esse conteúdo, muitas vezes a gente gasta aí num atendimento aos clientes 1 hora e meia, né? E às vezes até tempo até maior, muitas vezes. Então a gente está buscando aqui sintetizar aquilo que há de mais essencial para que vocês tenham as informações, consigam compreender as possibilidades que o direito e a legislação dão a vocês, para que vocês tomem um dia, hoje, amanhã, ou mais à frente, depende do tempo de cada qual, né? Tomem uma atitude, seja pela via civil, pela via empresarial, mas que transformem a gestão desse patrimônio e desses bens. Aspectos tributários, a questão do ITBI. A movimentação na propriedade dos bens face à integralização do capital social e base de cálculo. Há cerca de 1 ano, aproximadamente, o STF, 1 ano e 1 mês, o STF decidiu, o Supremo Tribunal Federal em Brasília, decidiu que os municípios podem cobrar o ITBI sobre a diferença entre o que está declarado no imposto de renda e o valor venal desse patrimônio. Isso é uma realidade. Conheço pessoas que têm fazendas que valem aí 6 milhões, 7 milhões de reais, outros até mais, porém, está no imposto de renda por 100 mil, 200, 300 mil, mais de uma pessoa, inclusive. Eu ouvi de vários clientes isso. Observem, há uma diferença muito grande. Numa situação como essa, nem sempre a doação dos bens é o melhor caminho, porque pela doação, você vai acabar, dentro dessa linha toda do planejamento, vai acabar pagando o ITCMD, que é 4%, porém numa base de cálculo que se projeta e se busca ser a menor possível dentro da lei, e ainda tem que pagar o ITBI dessa diferença, 2%. Então, tem caminhos que são mais inteligentes e que buscam reduzir efetivamente esse risco. Então, a base de cálculo, ou seja, o montante sobre o qual se aplica essa alíquota, então também há uma redução significativa. Agora, sobre o valor declarado no imposto de renda, o ITBI sobre esse valor declarado no imposto de renda, que é o item 3 ali, né, o paga-se, que é a pergunta, pagamento sobre o montante superior ao que estiver declarado no imposto de renda, porém vai se analisar sobre a diferença, ou seja, sobre aquilo que está declarado no imposto de renda, vai sobre isso analisar o quê? O faturamento preponderante da empresa nova pelos próximos 3 anos, se for uma empresa já aberta pelos 2 anos, o balanço dos últimos 2 anos. Se o faturamento for preponderantemente de operações imobiliárias, então, por exemplo, venda, locação, etc., então vai pagar o ITBI sobre tudo. Do contrário, não paga o ITBI nessa transferência patrimonial, se for via doação de cotas e o patrimônio lá dentro. Se for por compra e venda, para a própria empresa, e tem ferramentas e caminhos para também fazer isso de maneira legal, aí você já vai pagar o ITBI mesmo, mas vai deixar de pagar o ITCMD, que é 4%. Então, o momento do pagamento do ITBI, antes ou depois do registro no cartório de imóveis, isso é muito importante. Até então, os estados vinham exigindo os cartórios de imóveis o pagamento do ITBI antes da transferência do imóvel, o que não é um ato permitido, é ilegal isso. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, no começo desse ano, em janeiro e fevereiro, deu uma decisão reconhecendo e solucionando de uma vez por todas as dúvidas a respeito, dúvidas que, na verdade, serão práticas e legais, porque não há dúvida, a legislação é muito clara, de que o ITBI é devido quando você tem uma transferência patrimonial. E a transferência patrimonial, ela só ocorre quando você registra. Lembra do ditado, quem não registra não é dono? Então, se você não registrou ainda, por que vão te cobrar o ITBI, se ele ainda não é devido? Então, há muitos estados, o Paraná mesmo, já mudou esta ferramenta, já mudou essa prática, e o ITBI hoje é exigido depois do registro. Tem uma discussão, inclusive, se ele é depois da prenotação, ou seja, depois do protocolo do cartório de imóveis, porque antes nem isso era aceito, ou se ele é depois do registro. Tá? Ainda tem muita briga no judiciário, porque há um certo controle por parte dos órgãos que vão receber, né? E isso leva, obviamente, a discussões e risco de sonegação depois. Mas esse é um problema dos municípios cobrarem quem não pagou o ITBI. Afinal de contas, quem não registra não é dono, e se não registrar o ITBI não é devido. Portanto, só depois do registro é que deve pagar o ITBI. Então, dentro desse contexto, meus amigos e minhas amigas, a gente pode verificar com muita clareza
que é possível, em muitos casos, reduzir o ITBI que é devido, e em alguns casos pagar o ITBI, mas ganhar no não pagamento do ITCMD, mesmo fazendo toda essa gestão, todo esse controle e essa segurança jurídica. Vamos avante, a gente vai chegar então na holding no inventário, e a gente já está bem no finalzinho da palestra. Observem esses números. Um exemplo aqui hipotético, um patrimônio de 10 milhões de reais. Olhem esta realidade. No inventário, custos judiciais de R$1.000, na verdade aqui no Paraná daria em torno de R$1.600, R$2.000 no máximo, a 1% do patrimônio, como é o caso, por exemplo, do estado de São Paulo. Então, um risco aí, vamos colocar na base de R$100.000, num patrimônio de 100 milhões de custas. Honorários advocatícios, a tabela da OAB do Paraná é 5%, num inventário consensual. Se for briga, por isso que está aí alguns pontinhos, pode ser um percentual maior. Fora os custos, as despesas, custos com o perito, muitas vezes, para fazer a avaliação dos bens, perda de patrimônio, quando se vai, por exemplo, colocar os bens a leilão e vende por um valor muito menor. Mas vamos deixar os honorários em 5%, R$500.000. Mas vocês podem pensar, mas meu advogado eu conheço há muito tempo, ele não vai cobrar isso. Ok, que ele cobre R$200.000, R$100.000, já é muito dinheiro. Né? O ITCMD no Paraná, 4%, R$400.000 em cima de um patrimônio de 10 milhões. Nesse exemplo, R$1 milhão seria a economia. Por quê? Porque na holding, quando do falecimento, é uma mera averbação da certidão de óbito na junta comercial, tratativas ali documentais, o contador vai cobrar entre R$300 e R$800 aproximadamente, eu já vi contadores com todos esses preços, e toma média de R$500. R$500, solução em 500 dias, R$1 milhão e um problema de 10 anos. Não parece muito inteligente essa segunda opção, não é? É muito melhor, sem dúvida, o planejamento. Então, a gente pode observar, amigos e amigas, que quando eu coloco 4%, eu nem estou indo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que é 7%. Eu não estou nem mencionando que há a resolução no Senado Federal para aumentar o teto no Brasil do ITCMD, que é 8%. O teto é 8%, mas cada estado escolhe a sua alíquota até 8%. Né? Eu nem estou mencionando que há no Senado um projeto para aumentar para 20% o teto. O que vai acontecer se houver efetivamente essa permissão de 20%? Os estados vão aumentar. Eu não estou nem mencionando que nos Estados Unidos e na França, esse mesmo imposto, similar a ele, está na casa de 37% e 44%. Por isso que muita gente que tem imóveis no exterior tem o quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, dentro de uma LLC, uma empresa específica para isso, porque o tributo é menor na hora de uma transferência patrimonial. E assim não é com pessoas que são muito ricas, não. Pessoas mais simples, mas que eventualmente fizeram um investimento no exterior, têm um imóvel lá e vão fazer por essa via. Por quê? Porque perder 37% ninguém quer. É muito melhor ter um custo menor. Isso é inteligência tributária. Vamos, então, a um outro slide. E a gente traz agora para vocês algumas outras situações sobre a renda com aluguéis, por exemplo. Numa receita mensal de aluguel de R$20 mil. Tá? Olhem só o impacto. Na pessoa física, 27,5% do imposto de renda. Vai dar aproximadamente R$4.600, R$4.600, mil. Na pessoa jurídica, aí estão todos os tributos, né, discriminados, nós temos um total por mês R$2.266. Por quê? Porque a tributação na pessoa jurídica 11,33, perdão, e vai ter um acréscimo de 10%, vai chegar a 14 e pouco, tá? Acréscimo de 10, não nos 11, mas no total da tributação, que vai chegar a 14% e pouco, quando for um montante muito maior de renda mensal de aluguel. Em 5 anos, uma economia de R$140 mil. Um imóvel simples, um terreno, um apartamento, um imóvel simples. Mas é uma economia. Né? Com isso, o patrimônio cresce. Com isso, a gente passa a ter uma vantagem muito grande. Então, como eu mencionei como bônus lá, né, uma gestão patrimonial muito mais eficiente, uma gestão patrimonial muito mais rica, muito mais sábia e que traz resultados. Então, agora, por fim, né, já realmente aqui já encerrando, dentro do tempo, como economizar, então, nós vimos hoje, né, como economizar na sucessão patrimonial. Primeiro, não deixando acontecer o inventário. Primeiro, transferindo o patrimônio quanto menor ele for. E hoje é menor do que o amanhã, com certeza, como eu falei, os imóveis somente valorizam. Então, é resolvendo e buscando, de fato, já não estar mais nada em seu nome.
como perpetuar o seu legado. O que há de mais exemplar do que seus filhos lembrarem de você, né, como alguém que deixou o exemplo, deixou o legado, deixou o patrimônio, deixou tranquilidade financeira a eles, aos netos, por exemplo. Eu nem comentei da possibilidade de pular uma geração do inventário, né, que é uma solução muito importante para muitas famílias, inclusive. Né, se consegue economizar aí de 5% a 15% do custo. Uma vez me perguntaram, do custo dos impostos? Eu falei, não, do custo do patrimônio, porque você pode pular uma geração, por exemplo, e há soluções para isso. Enfim, como evitar conflitos familiares? Eles não vão brigar quando eles estiverem bem. Eles não vão brigar se as regras estiverem já fixas, regras que você escolheu. E, por fim, uma maior rentabilidade nos rendimentos com aluguéis, como eu mencionei nesse slide que acabamos de passar. Portanto, queridos amigos, queridas amigas, trago então essa frase do Peter Drucker, que é muito exemplar para quem quer fazer um planejamento. Né? Ele é um autor, um best-seller aí da administração, e ele coloca: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E aí a pergunta é: você quer criar o futuro para os seus herdeiros, ou você quer efetivamente deixar o caos se instalar na vida deles? E todos esses problemas que a gente viu lá do não planejamento. Tenho certeza que é ali a resposta, é criar e pavimentar o caminho que você, seus filhos, seus netos vão percorrer. A Autobahn alemã, né, onde eles vão poder fazer voar e crescer o patrimônio e evitar aquela frase triste, né, de pai rico, filho nobre e neto pobre. Quero agradecer com isso, então, encerrando mesmo, agradecer mais uma vez em nome, né, agradecer Eduardo Pereira, agradecer o Xavier, toda a equipe da Imobiliária Avenida aqui, né, o Gabriel, o Costa, o João, e toda a equipe que está aqui no background, né, ajudando aqui efetivamente a ocorrer essa palestra, agradecer a todos aqueles que estão aqui nos vendo, né, então a gente tem pessoas queridas que eu já vi aqui nas postagens, né, acompanhando, me coloco à disposição para dúvidas no tempo de vocês, ou posterior, para quem também tiver, né, e agradecer a oportunidade de tratar sobre esse tema tão relevante, e a gente vê famílias sofrendo demais, né, muitas vezes com herdeiros únicos sofrendo, e porque o patrimônio está todo enrolado. Então, eu agradeço demais por poder ajudar, contribuir por um futuro melhor. Deixe-me ver aqui, tem uma pergunta, não sei se o Xavier ou o Eduardo já quer falar, tem uma pergunta aqui, eu posso ler, ou vocês? Doutor, a gente que agradece a tua participação aí, um assunto que gera bastante dúvida e foi bem esclarecedor em alguns pontos, né? É importante salientar que é um assunto que precisa ser mais aprofundado, com certeza, mas eu acho que despertando o interesse no conhecimento de quem está assistindo, aí, interesse pelo assunto já é muito válido. A gente tem uma pergunta aí do participante, o Hernan, onde ele diz aqui: para poder melhor usufruir dos benefícios da elisão fiscal da holding, ela necessariamente tem que ter como sua atividade principal a gestão de imóveis? Sim, é importante isso, tá? Eu vou até explicar o seguinte: elisão fiscal é economia tributária lícita. Evasão fiscal é sonegação fiscal. Então, a pergunta do Hernan está perfeita, é elisão fiscal mesmo. E aí, no CNAE da empresa, ou seja, no objeto social, vai ter lá compra, venda e locação de imóveis próprios ou imóveis, né? Justamente por isso, para permitir com que ela possa justificar perante a Receita a rentabilidade desses aluguéis, né? Mas ela vai emitir nota fiscal da locação e, mesmo que ela nem tenha, na prática, o contador vai gerar os tributos menor, mas o contador vai recomendar que no contrato social e no CNAE da empresa, registrado lá na junta comercial, tenha, de fato, né, essas previsões e algumas outras que são fundamentais. Legal. Doutor, e também tem uma dúvida aqui que a gente vê, o pessoal perguntando bastante, né? A primeira das dúvidas que a gente vê aqui dentro da empresa são as pessoas perguntando, né, quando a gente orienta a procurar o assunto, é assim: a partir de quantos imóveis ou a partir de que tamanho, qual o volume do patrimônio que a pessoa já deve começar a se preocupar com essa situação, deve começar a procurar a constituir uma holding aí para administrar os seus imóveis. E também qual que é o momento de transferir esses imóveis para a holding, se ele já faz isso tudo de uma vez, ou se de repente ele vai fazendo aos poucos, conforme ele vai comprando e vendendo e negociando, ele vai inserindo esses imóveis na empresa. Excelente pergunta, Eduardo, pelo seguinte: o momento a gente tem dois cenários. Se você tem apenas um imóvel residencial, por exemplo, onde você mora, você abrir uma empresa para isso especificamente, vai gerar um custo mensal.
né, com o contador, enfim, a manutenção. Não seria interessante do ponto de vista financeiro. Agora, para o planejamento sucessório, qualquer tamanho de patrimônio. Como a gente viu ali no exemplo de 10 milhões, uma economia de 1 milhão. Mas se fosse um patrimônio de 1 milhão, por exemplo, a economia é proporcional. E se for de 500 mil reais, um imóvel, muitas vezes, também tem uma economia muito grande, né? Sem contar o quê? Que, como eu mencionei, há uma projeção de elevação, de crescimento patrimonial. Então, quando se faz antes, efetivamente há um ganho. E depois, mas eu tenho muitos imóveis. Eu escrevi uma vez um artigo, já até dei entrevista sobre isso também, e eu falo assim, olha, mas sou pequeno ainda para ter uma holding? E a resposta é não, nunca se é pequeno para ter um olhar inteligente sobre o patrimônio. Agora, eu preciso transferir todo o patrimônio de uma vez? Também não. Nós temos clientes que têm lá 10 imóveis, 8 imóveis, e eles estão fazendo a transferência um de cada vez. Porque, obviamente, que a transferência tem despesas e custos, mas eles vão podendo fazer essa gestão de uma maneira efetivamente adequada à renda deles, à disponibilidade financeira. Legal. Obrigado, doutor, pelas respostas aí. Eu imagino que tenha muito mais pessoas com dúvidas. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Se alguém quiser enviar para a gente mais alguma pergunta, para nós, imobiliário, ou para o doutor, nós vamos deixar aqui os contatos dele. Pode procurar aí para o doutor Jossam Batistucci no Instagram, no Facebook, enviar um recado aí que ele, quando tem certeza que está sempre bem disposto aí a ajudar. Estou sempre à disposição para poder ajudar. Os canais da imobiliária também, pelo Instagram ou pelo Facebook, pelo próprio canal do YouTube, onde está sendo transmitido. E gostaria de agradecer, doutor, pelos esclarecimentos. A gente entendeu aí a importância de se planejar o futuro, a gente vê a importância de combinar o jogo com a família e deixar isso escrito para evitar os conflitos lá na frente. Isso é uma situação que a gente vê muito, a perda de patrimônio por conta de divergências de opinião ou divergências de entendimento. E também a questão da economia, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente planeja tanto para comprar um imóvel, comprar bem, alugar bem, e não pensa no que pode vir pela frente aí, em taxações, tributos, impostos, enfim, na hora de uma futura negociação. Então, doutor, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. A gente espera futuramente trazer conteúdos mais e mais relevantes a cada vez. Agradecer também ao Xavier, que foi um articulador aí para o doutor poder estar presente com a gente aqui no dia de hoje. E nos colocamos à disposição de todos vocês aí. Tá legal? Para um bate-papo ou, enfim. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço a todos. Xavier, alguma palavra final? Bom, só para encerrar, então, gente, como muitas vezes é duro ganhar, mais fácil perder. E como a informação, ela pode dar uma guinada no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que com essa aula do professor, advogado nesse momento, professor, primeiro agradecer, foi muito, muito importante. Eu tenho certeza que todos os proprietários de imóveis, só com essa assistência dessa palestra, já vão, se quiserem, economizar muito e realmente apaziguar muita situação familiar. E para nós, eu, inclusive, corretor imobiliário, são informações importantíssimas aí, que faz com que a gente cresça e possa ajudar melhor os nossos clientes. Então, eu acho que todos nós ganhamos. Então, em nome dos corretores que estão assistindo, que eu tenho certeza que se encantaram com as informações, dos proprietários também, quero, doutor Jossam, lhe agradecer a gentileza, foi uma aula preciosa, e eu tenho certeza que, e eu até convido a todos, né, esse vídeo, ele vai ficar, essa palestra vai ficar disponível no nosso canal do YouTube aí, com certeza, acredito. E aí, voltem a assistir novamente, porque o assunto é importante demais. Foi muito bom. Obrigado, doutor Jossam. Obrigado a todos que estão assistindo, que nos deram esse privilégio. E desejamos muito mesmo que tenha sido proveitoso para todo mundo. Forte abraço para todos. Uma boa semana. Legal. Um abraço, pessoal. Um ótimo dia para todo mundo aí, doutor.